sessão das 17h30 às 18h30 do dia 12 de dezembro de 2023, do 15º Colóquio Estudos Lexicais em Diferentes Perspectivas, da Universidade de São Paulo, FEFELESH, presidente da comissão, professora doutora Ieda Maria Alves, e damos início a essas apresentações que contarão com 5 minutos. Eu vou fazer a chamada dos nomes e anunciar o trabalho, então para ficar até mais rápido também. Caso alguém não esteja no momento, a gente passa para o próximo, Se alguém tiver alguma dúvida, podem perguntar por chat, acontecer algum problema também, a gente está à disposição, tá? Bem, então, Gabriel Amorim Braga. Boa tarde, estou por aqui. Boa tarde, Gabriel. Trabalho Neologismos Estilísticos por Cruzamento Lexical no campo léxico-semântico do futebol. Por favor, Gabriel, esteja com a palavra. Só um instante. À vontade. Está aparecendo para todo mundo? Sim, Gabriel. Boa tarde a todos. Meu nome é Gabriel Amorim Braga. Sou graduando em Letras pela UFMG e nessa breve apresentação vou falar um pouquinho sobre os neologismos estilísticos por cruzamento lexical, especialmente aqueles do campo léxico-semântico do futebol. É, na verdade, um recorte de uma pesquisa desenvolvida na UFMG com a orientação do professor Derlande Pereira Ferraz. Essa pesquisa ela nasce do reconhecimento de que os estudos da tradição gramatical, ao abordar a neologia formal, conferem um ênfase acentuado aos processos de prefixação, sufixação, composição, ao passo que aquelas formações por processos deformacionais acabam recebendo um tratamento precário. No entanto, quando a gente avalia a produtividade lexical no português brasileiro, a gente nota que as formações por processos deformacionais apresentam-se em grande número, sobretudo quando a gente avalia, quando a gente observa as interações de grupos sociais nas mídias digitais. Por isso, é importante analisar também esses neologismos, essas formações. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é apresentar um pequeno amostral de neologismo estilístico por cruzamento lexical do campo léxico-semântico do futebol. Ieda, a sua mão está levantada? Alguma observação? Não tem nenhuma observação, foi sem querer. Pode prosseguir. Acho que já vai... Não, eu não estou conseguindo. Pode prosseguir, tá? Certo. Nesse trabalho, a gente dialoga com aqueles estudiosos do léxico que entendem o neologismo como palavras que ainda não estão registradas no dicionário, a partir do critério lexicográfico. Assim, a gente vai considerar que neologismo não é são aquelas palavras que não estão registradas em um determinado conjunto de dicionários. A gente, a partir dessa compreensão, a gente fixa um corpus de exclusão e que é composto essencialmente pelas seguintes obras: o Dicionário Online Caldas Aulete, o Michelin, Dicionário Brasileiro de Língua Portuguesa e o Vocabulário do Futebol na Mídia Impressa. Nesse sentido, a realização da pesquisa pressupõe algumas etapas. A primeira etapa é a etapa de identificação
de recolha de análise dos itens lexicais. A segunda etapa é a etapa de verificação no corpus de exclusão do registro ou não desses neologismos. E a terceira etapa é a etapa de classificação e organização das unidades consideradas neológicas. A partir dessa análise, a gente encontrou alguns neologismos, entre os quais a gente destaca, por exemplo, o cone. O cone ele é formado a partir da junção do termo cone e do nome Rony, que acaba associando o jogador Rony ao objeto cone, insinuando, propondo, argumentando que esse jogador ele fica parado como se fosse um cone. É um neologismo com um tom crítico à mobilidade do jogador em campo durante a partida do futebol. A gente encontra também a formação chora-fogo, que é a junção de fogo, de choro e Botafogo. É uma formação também em tom crítico que associa o time Botafogo ao ato de chorar, propondo que o Botafogo, enquanto time, é um time chorão. Uma outra formação é o bagrileirão, que é a junção de bagre e brasileirão. Brasileirão é como se chama o principal campeonato de pontos corridos no futebol brasileiro. E bagre é um neologismo semântico que associa um jogador ruim ao peixe. Então, assim, bagrileirão seria quase que um substantivo para designar um conjunto de jogadores ruins, um campeonato caracterizado por ter muitos jogadores ruins. E a partir da análise do conjunto de neologismos por cruzamento lexical no campo lexicomântico, no campo lexicomântico do futebol, a gente entende que o estudo da mídia digital permite que a gente avalie muitos fenômenos da profundidade lexical do português brasileiro contemporâneo. E o que é potencializado é a partir da observação de interações de grupos sociais, como, por exemplo, as interações a respeito do futebol. E a coleta desses dados é muito bem-vinda porque ela acaba superando aquela lacuna da abordagem da tradição gramatical, e que, por isso, ela também precisa ser considerada. Obrigada a todos. Obrigada, perfeito, Gabriel. E o tempo também, hein? Parabéns. Então, Gabriel, primeiro orientando do professor Aderlande Pereira Ferraz, da Universidade Federal de Minas Gerais. Próximo orientando do professor Aderlande também, Samuel Lucas de Silva. Tá aí, Samuel? Às vezes pode acontecer, né? Algum problema de internet. Samuel, nos ouve? Bem, vou chamar outro... Ele está na reunião, só que ele está sem microfone. Assim, Ele teve problema no microfone. Fernanda, e como a gente pode resolver? Por último, será que por último vocês conseguem apresentar? Será que você consegue, Samuel? Tá? Vamos seguindo. Vamos seguindo. Então, Samuel, tentar por último, pode ser? Tá? Tomara que consiga. Fernanda, está aí? Fernanda Mara Rocha? Sim. Então, Fernanda apresentará o trabalho Gonçalves, né? Samuel, o vídeo que ele fez sem áudio. Isso. Então apresenta o vídeo. Ele pode apresentar o vídeo, então. Ele pode compartilhar. Obrigada, Samuel, pois ok. Olá, eu sou Samuel Lucas, graduando em Letras pela FMG, e nesse trabalho eu falarei um pouco sobre o meu projeto de pesquisa junto ao Observatório de Neologismos aqui da FALE, a Faculdade de Letras da FMG. O projeto de pesquisa é intitulado Detecção e Análise de Neologismos Formais em Samuel.
Vamos prosseguir com a próxima, enquanto você arruma essa dúvida. Olá, eu sou Samuel Lucas, graduando em Letras pela FMG, e nesse trabalho eu falarei um pouco sobre o meu projeto de pesquisa junto ao Observatório de Neologismos aqui da FALE, a Faculdade de Letras da FMG. O projeto de pesquisa intitulado Detecção e Análise de Neologismos Formais em Texto Publicitário de Mídia Eletrônica, Aplicação ou Desenvolvimento da Competência Lexical, tem como objetivo coletar neologismos formais em anúncios publicitários veiculados pela internet, sobretudo pelas redes sociais, dando ênfase nos casos especiais pouco estudados pelas gramáticas brasileiras, como, por exemplo, o truncamento, o cruzamento lexical, a analogia e a desautomatização. Tudo isso com o propósito de contribuir para o desenvolvimento da competência lexical. Nesse trabalho, fizemos um recorte para falar sobre a desautomatização e a sua contribuição para o ensino do léxico em sala de aula. A desautomatização fraseológica é um processo neológico caracterizado pela realização de uma modificação intencional na estrutura de uma unidade fraseológica. A maior parte das frases que dizemos e construímos no dia a dia são criadas a partir da seleção simultânea de classes de palavras e dos itens lexicais que comporão cada uma dessas categorias. As unidades fraseológicas, no entanto, já estão prontas e disponíveis na língua para o uso do falante, o que talvez justifique a sua popularidade, uma vez que o falante não terá que criar algo do zero toda vez que tiver que interagir socialmente. Teoricamente falando, as unidades fraseológicas são combinações fixas de palavras, cujo significado único é dado pela união das palavras que a compõem. Como, por exemplo, podemos citar os provérbios, as expressões idiomáticas, os ditados populares e também as fórmulas de rotina. A desautomatização ocorre quando há uma modificação de parte da estrutura constitutiva da unidade fraseológica, consequentemente, gerando um novo significado. Vale ressaltar que, para que uma modificação seja considerada de fato como uma desautomatização, é preciso que essa cumpra alguns pré-requisitos. Em primeiro lugar, essa modificação deve ser intencional, realizada pelo usuário da língua para criar um certo efeito discursivo. E, em segundo lugar, ela não deve ser uma modificação tão grande, de modo que impossibilite que o falante reconheça a unidade fraseológica original, e nem pequena demais, de modo que a mudança seja irreconhecível. Então, em resumo, devem ser perceptíveis tanto a parte que mudou, quanto aquela que permaneceu da unidade fraseológica original. Para a coleta dos dados, procuramos nas mídias digitais, especialmente nas redes sociais como o Instagram, por anúncios publicitários que contivessem neologismos que surgiram a partir do processo de desautomatização. Como critério de seleção dos dados, nos baseamos nos parâmetros de Martins, que são esses que nós falamos um pouco anteriormente, e como critério de seleção, nós utilizamos o critério psicológico, que é aquele da sensação de novidade que é provocado no falante quando esse entra em contato com uma palavra ou com algo novo na língua, com uma construção lexical nova. Optamos por utilizar esse critério, tendo em mente a sensação de novidade que é criada, gerando um misto de familiaridade e estranheza no falante. Como resultado, nós desenvolvemos algumas atividades que visam contribuir para o desenvolvimento da competência lexical, entendida aqui, trazendo as palavras de Ferraz 2019, como a capacidade de compreender as suas palavras e a relação de sentido com outros itens constitutivos da língua. A desautomatização, portanto, pode ser trabalhada em sala de aula sob diferentes perspectivas. Nós poderemos trabalhar os conhecimentos prévios do aluno a partir do componente referencial, no qual seria possível trabalhar a competência enciclopédica, o que é indispensável para o desenvolvimento da competência lexical. Poderemos trabalhar também o componente discursivo, evidenciando como as modificações realizadas influenciam no significado da unidade fraseológica, criando um efeito discursivo a partir do novo significado. Poderemos trabalhar também, dentre outros componentes, o componente sociocultural, a fim de demonstrar como a desautomatização fraseológica pode contribuir para a reflexão sobre os problemas socioculturais que encontramos no nosso cotidiano. Para finalizar, é importante ressaltar que a desautomatização pode se tornar um mecanismo produtivo para o desenvolvimento da competência lexical, devido à sua familiaridade, visto que as unidades desautomatizadas são facilmente reconhecidas pelo usuário da língua, e também pela sua versatilidade,
já que as unidades desautomatizadas são criadas para poder suprir um certo, uma certa intenção e criar um certo efeito discursivo ali para o usuário da língua. E por último, podemos citar que a interdisciplinaridade, já que, como vimos, a desautomatização. Obrigada, Samuel. Ficou muito bom, né? Respeito ao tempo, foi bastante claro o vídeo. Agora, o terceiro trabalho, orientado pelo professor Aderlande Pereira Ferraz, será o trabalho de Fernanda Mara Rocha Gonçalves. Por favor, Fernanda. Samuel, por gentileza. Isso. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Sim, está chegando a projeção, já está carregando. Comunidade PET em crescimento no Brasil. Como um fator social influencia na renovação lexical e contribui para o desenvolvimento da competência lexical do usuário da língua. Olá, meu nome é Fernanda Gonçalves. Este é um trabalho de pesquisa de iniciação científica desenvolvido no FMG sob orientação do professor Dr. Aderlande Ferraz. O que os dados mostram sobre a atual situação da comunidade PET no Brasil? O Instituto PET Brasil realizou em 2021 um censo PET para verificar essa questão e constatou que o Brasil encerrou 2021 com 149,6 milhões de animais de estimação, sendo que os cães lideram esse ranking com cerca de 58 milhões de indivíduos. Além disso, a pesquisa mostrou ainda que o mercado PET registrou alta de 42,5% durante a pandemia. Com esses dados, a pesquisa mostra que o Brasil é o terceiro país com o maior número de animais domésticos do mundo e possui o sexto maior mercado PET do planeta em termos de faturamento. Então, o que a gente procura observar nessa pesquisa é como esse fator social envolvendo a comunidade PET influencia na língua em uso, trazendo novas palavras, expressões e significados para a nossa língua. Estes são dois exemplos de anúncios que têm circulado na mídia publicitária brasileira. O anúncio à esquerda objetiva vender um porta-ração e o anúncio à direita procura vender um Crispy Grill, ou seja, um petisco natural destinado ao animal de estimação a que o anunciante chama de peludo. Essas palavras, porta-ração e peludo, são atualmente consideradas exemplos de neologismo segundo o critério lexicográfico. Isso quer dizer que os seus significados ainda não estão registrados nos dicionários brasileiros. A palavra porta-ração, então, é um neologismo formado pelo processo de composição por justaposição, enquanto a palavra peludo é um neologismo semântico, porque, embora a palavra peludo já possa ser encontrada no dicionário, esse significado de animal de estimação para se referir a peludo ainda não foi registrado. No nosso projeto de iniciação científica, nós observamos, coletamos e analisamos textos publicitários como esses. Todas as nossas coletas ficam guardadas no corpus do projeto, intitulado Observatório de Neologismos na Mídia Publicitária Eletrônica e o Desenvolvimento da Competência Lexical. De modo que, através desse corpus, nós podemos estudar os neologismos que estão circulando na nossa língua e divulgar o resultado desses estudos para a comunidade. Vale lembrar que no nosso projeto nós utilizamos o critério lexicográfico para considerar se uma palavra ou uma expressão é de fato um item neológico. No mundo globalizado como aquele em que vivemos, torna-se praticamente impossível evitar a importação de palavras. A competência lexical do falante, manifestada em seu desempenho lexical, revela o conhecimento das regras lexicais e o domínio de parte do conjunto lexical.
Uma língua, através de seu vocabulário que a liga ao mundo exterior, reflete a cultura de sociedade e a concebe de meio de expressão. Deste modo, o Brasil observa um aumento de eventos para pets. E isso se reflete na mídia publicitária. A tendência de crescimento do mercado pet faz com que uma grande quantidade de formações neológicas circulem na sociedade brasileira. O fato de os cães serem os maiores representantes nas casas brasileiras contribui para que encontremos uma quantidade maior de neologismos que remitam ao nosso amigo. Percebemos que todos os neologismos são consequência de uma mesma relação interacional entre o usuário da língua e a comunidade pet. E por fim, percebemos como a competência lexical está envolvida na criação e na compreensão de itens neológicos. Essa pesquisa, então, é capaz de evidenciar a dimensão social envolvida nas formações neológicas. Desta forma, o exercício reflexivo semelhante ao feito aqui pode ser levado para a sala de aula, uma vez que discussões como essa são fundamentais para o desenvolvimento da competência lexical do estudante. Obrigada pela atenção. Obrigada, Fernanda. Então, todos os orientandos, né, do professor Aderlande, né, que já apresentou com a gente hoje, professor Aderlande Pereira Ferraz, da UFMG. Agora, pitch é tudo rápido, né, então tem que ser rápido aqui também, né. Então, agora os orientandos, professor Luiz Henrique Serra, do Centro de Ciências de Bacabal, Universidade Federal do Maranhão. Todos os seguintes, né, da mesa, orientandos do professor Luiz Henrique Serra. Primeiro trabalho, Ayrton Gonçalves Leite. Boa noite a todos. Boa noite, Eu acho que ele não vai participar. Sabe se ele mandou vídeo, professor? Não, a gente não fez nem, inclusive, material, vai ser mais relato, né? Não, tranquilamente. A gente, né, não era assim, obrigatório ser por vídeo, né? Uhum. Mas o senhor vai querer que passe para o próximo? Então... Sim, é porque eu acho que o Ayrton não vai participar. Tá. Então, Amanda Gomes Mourão. Amanda. Por favor, tá? Sim. Obrigada, professor. À vontade, Amanda, tudo bem, a palavra é sua. Tá, então tá. Gente, boa noite para vocês. Eu me chamo Amanda Gomes, eu sou estudante da graduação em Letras Português pela Universidade Federal do Maranhão, campus de Bacabal, orientando o professor Dr. Luiz Henrique Serra. O meu trabalho tem como título, né, Variação Lexical em Imagens Sociais da Mulher, um estudo das denominações dadas ao homossexual feminino no Maranhão. Essa pesquisa foi minha pesquisa de TCC, um trabalho que eu estou finalizando, estou prestes a defender, e foi uma pesquisa feita na cidade de Vitorino Freire, no interior do Maranhão. Eu pesquisei e procurei buscar conhecer como que as pessoas chamam a mulher homossexual, como que elas denominam essa mulher. E fui a campo pesquisar na cidade de Vitorino Freire, nas zonas rurais, e na zona urbana, a fim de saber como que as pessoas usam do léxico para referenciar outras pessoas, no caso, a mulher homossexual. Os objetivos desse trabalho é em si conhecer algumas denominações dadas ao homossexual feminino no Maranhão, ou seja, o conteúdo lexical, as variações encontradas nos grupos entrevistados e os objetivos específicos, a partir do conhecimento do léxico, destacar a presença de tabu existente nas formas de referenciar a pessoa homossexual e também analisar como isso influencia diretamente na percepção de ideologia relacionada à imagem padrão da pessoa do sexo feminino, destacando características que marcam tal influência. Eu pude perceber, a partir dessa pesquisa, como que a gente tem uma imagem padrão do ser mulher e do ser mulher homossexual a partir da análise do léxico. Encontrei algumas denominações, mas antes disso, quero ressaltar o meu referencial teórico. Eu tive como aporte teórico Biderman, 2001, Guedes, 1960, Foucault, 1976 e Silveira e Serra, 2021. Além disso, tem vários outros, mas estes foram os mais importantes para a fundamentação da minha análise. As denominações que eu encontrei foram as seguintes. Encontrei 10 denominações num grupo de 35 entrevistados, e as denominações foram por ordem de relevância, pelo número de vezes que foi citada: lésbica, saboeira, sapatão,
sapatona, gay, sapata, 44, machão, bueira e viada. Dentre esses nomes que as pessoas referenciam a mulher homossexual, encontramos vários nomes que diziam como que tem que ser a mulher. A mulher ela não pode ser uma mulher masculinizada. Se ela for uma mulher com traços masculinos, ela então é menos mulher, ou então ela não é mulher. Então, são essas interpretações que a gente tem a partir dessas denominações. Sapata, que procura amenizar o termo, né? Procura amenizar. 44, o que é 44? É um sapato grande, então a gente pode ter várias interpretações dessas denominações. Viada, que já acrescenta aí já acrescenta aí o viada, que a gente imagina o viado, que é para homem, e a viada para mulher. E dentro dessas denominações a gente encontra vários contextos diferentes para cada uma. Eu pude perceber dentro dessa pesquisa, a partir dessa pesquisa, que grande parte desses nomes são motivados pelo discurso religioso. Então, as pessoas, elas buscam mudar o nome, ou então buscam amenizar, ou então até exprimir um efeito mais grosseiro mesmo. Tudo isso a partir de um discurso religioso. E também marca a presença de tabu, esse tabu da sexualidade, de como que a gente tem medo de falar, o riso nas entrevistas presenciais que eu fiz. Então, pessoas não diziam, não sabem, não conhecem a mulher homossexual, não querem dizer o nome. Então, tudo isso eu analiso dentro do meu trabalho. E as últimas considerações, eu pude perceber e constatar que os dados, eles mostram que há uma diversidade de nomes para as mulheres que assumem a homossexualidade. Muitos desses nomes dados à mulher têm a ver com o papel e a imagem masculina na sociedade, mostrando com isso uma certa violência e tabu sobre a temática. As denominações encontradas fazem referência a aspectos de força e relação sexual, homossexual entre mulheres. E outra coisa que eu gostaria de destacar, estudar homossexualidade é também estudar aspectos da cultura e do pensamento social, o que mostra que a língua e a sociedade são indissociáveis, ou seja, a gente está estudando sobre a variação lexical, mas também a gente estuda o ser em sociedade, a gente entende a contextualização e a motivação, por que ele disse isso, entende? Então, estudar o léxico, estudar essas variações, vai muito mais além do que a língua portuguesa em si, a gente olhar para ali e dizer assim, isso aqui é um dado. Não, estudamos a pessoa, estudamos todo um contexto de discursos, de sociedade, de relação entre as pessoas, e é isso que eu tenho para falar agora sobre o meu trabalho. Quem quiser saber mais, me procure, mande um e-mail que eu vou estar mostrando mais. Obrigada. Obrigada a você, Amanda, parabéns pelo trabalho, por cumprir o tempo também. Agora, gostaríamos também de chamar Daniel de Souza Ribeiro, também orientando o professor Luiz Henrique Serra. Ele está presente? Daniel, acredito que sim, ele esteve aqui a tarde toda. Daniel? Oi, eu tô. Só um segundo, rapidão. Daniel é iniciação científica. A Amanda é praticamente mestranda já. Eu estou aparecendo aí para vocês? Não, Daniel. E agora, estou? Não. Amanda, teu e-mail, Eu estou aparecendo agora? Agora sim. Sim. Tá. Então, Daniel, Amanda, teu microfone está aberto. Pode ir lá, Daniel. Então, eu não vou, a princípio, apresentar com slide, né? Mas eu tenho aqui o aporte teórico, certo? Tudo bem. Meu nome é Daniel de Souza Ribeiro, sou aluno da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal. Estou sendo orientado pelo professor Luiz Henrique Serra, professor, aliás, é um excelente professor, né? Oh, meu Deus, o computador desligou. De volta. Então, o meu trabalho, né, ele consiste em um corpus variado sobre a Covid-19, né, uma análise terminológica. É um projeto de iniciação científica que encontra-se em andamento. A gente já começou a produzir esse trabalho, né? Ele está dentro, né, e faz parte do nosso grupo de estudos, que é o Grupo de Estudos em Terminologia, Texto e Discurso. A sigla dele é GETTD, UFMA, né? Você pode encontrar no Instagram, né? O nosso trabalho, ele
ele tem o projeto de natureza teórica e aplicado, haja visto que ele tem um objetivo final, que consiste na produção de um material didático para ser utilizado nas escolas. Então, sobre o nosso projeto, sobre a nossa pesquisa, que ela encontra esse andamento, né, ela visa analisar, né, a variação denominativa em discursos gerais especializados dos termos da Covid-19, né, além de buscar entender as motivações da variação denominativa no discurso geral e, sobretudo, no especializado, que é o nosso foco no trabalho. Então, o nosso plano de trabalho, ele visa contribuir com um projeto, né, que vai analisar novamente, reforçando a variação denominativa da terminologia da Covid-19 nos textos acadêmicos em língua portuguesa, nos períodos de 2019 até 2024, né, que é quando a gente vai ter que entregar a pesquisa. Bom, o nosso objeto, né, o nosso objetivo do plano de trabalho é detectar o fenômeno da variação terminológica e os resultados, né, como falei anteriormente, construir um material didático, né. O referencial teórico que eu estou utilizando, né, justamente, professor, a princípio, é os campos, né, os campos da terminologia e da análise da linguística de corpos, né, campo da terminologia, que é o campo de estudo léxico e da comunicação em ambientes profissionais e técnicos, né, e a linguística de corpos, que é o campo de estudos da linguística, que se ocupa da organização e processamento de corpos de diferente natureza, né. E eu gostaria de deixar aqui, né, a citação de Finato, né, em 2004, na página 97, né. Ela diz assim: terminologia e linguística textual têm dialogado em torno de um objeto comum, o texto técnico-científico, seu léxico, as quais são objetos de exploração com apoio informatizado. A aproximação, entretanto, ainda parece um tanto tímida, apesar da vocação transdisciplinar dos parceiros envolvidos, visto que se trata de um ponto de encontro e não de uma diluição de especificidades. Então, né, como foi em 2004, né, estamos em 2023, né, eu compreendo que já se tem um aporte teórico maior entre essas duas ciências, né, linguísticas. Bom, a nossa metodologia, né, ela consiste, no primeiro momento, né, em participação de reuniões do grupo de estudos, né, isso já está acontecendo, assim como e as fontes de dados que nós vamos utilizar, estamos utilizando, são gêneros textuais. Quais são eles? Artigos, teses, dissertações, né, onde a gente vai buscar, a gente vai analisar como que os termos, né, da variação terminológica estão aparecendo, né? E a especificidade, que é o campo da epidemiologia, né, que é o campo que estuda as epidemias, digamos assim, né. Nosso banco de dados, né, também é uma parte da nossa metodologia, né, consiste em coletar esses textos e colocá-los numa nuvem em formato TXT e a organização para análises futuras. E onde será realizado, está sendo feita essa análise, é no programa OntiConc, né? Ele te dá essa possibilidade de fazer essas análises, né, dos termos, né? Bom, os resultados esperados, né, com a pesquisa que está em andamento, tem que deixar claro, reforçar, se não deixei, uma pesquisa de iniciação científica, né? Os resultados esperados, né, encontrar uma variação denominativa na terminologia da Covid-19, dos termos, né, em língua portuguesa, em níveis acadêmicos, né, porque o nosso trabalho está voltado para o nível acadêmico, né. Produção bibliográfica, como apresentação de trabalho, de eventos, assim como eu estou fazendo agora, né. E o mais importante, que é a produção do material didático, reforçando novamente, né, que vai ser utilizado nas escolas, nas aulas de língua portuguesa. Bom, né, falar sobre variação linguística, variação terminológica é importante, né, visto que eu fiz, né, no ano de 2023, a prova do Enem. Eu fui fazer a prova, né, e percebi que apareceu, sim, muito sobre variação linguística, variação de termos, né. E, então, é algo que está aí, né, os alunos, eles estão tendo contato. Eu não sei informar se os alunos eles possuem
Encerrou o tempo, se você puder concluir, por favor. Obrigada. Sim. Os alunos têm contato com variações linguísticas, né? Então, é importante, né, que a gente possa contribuir com o ensino da língua, né? Bom, aqui eu encerro. Obrigado. Obrigada a você, Daniel. Então, orientando também do professor Luiz Henrique Serra, chamamos Isa Regina Santos Souza, por gentileza. Isa. Olá, boa noite. Boa noite, a palavra é com você, Isa. Eu tô só com um probleminha no meu notebook, eu tô com o celular, não vai dar para ligar a câmera. Perdão. Tudo bem. Então, a minha pesquisa é um estudo terminológico no discurso oral especializado da cana-de-açúcar, uma investigação terminológica. Sou da Universidade Federal do Maranhão, campus Bacabal, sob a orientação do professor Luiz Henrique Serra. De início, eu vou começar com uma citação da Finata e Kring, que ela diz que a terminologia é uma área de estudos do campo da linguagem que se interessa pelo estudo do discurso especializado, tem caráter multidisciplinar e possui uma dupla face, teórica e aplicada. Desse modo, esse estudo, vamos analisar o uso da linguagem especializada na modalidade oral, no contexto da temática da produção da indústria da cana-de-açúcar. Exploramos a terminologia específica usada nessa comunicação entre os especialistas da área e de que modo a variação é um fenômeno recorrente. Vamos buscar também entender quais os contextos e fatores condicionam a variação denominativa dos conceitos nesse discurso especializado. No contexto dessas ideias, o presente estudo ele tem como objetivo analisar a variação terminológica apresentada em diferentes textos orais especializados. E neste plano de trabalho, de iniciação científica, a gente vai selecionar diferentes contextos de produção de textos orais especializados, como aulas, conferências e entrevistas. Na fase da análise, estudaremos qual desses três contextos é mais propício para a variação terminológica. Então, os objetivos do trabalho é compreender como a linguagem especializada é usada por especialistas em cana-de-açúcar em diferentes contextos e situações de comunicação, incluindo negociações comerciais, reuniões e outras formas de interação. Os objetivos específicos são discutir a importância da análise de textos orais na pesquisa terminológica, descrever contextos comunicativos de oralidade em um universo discursivo especializado, registrar dados de variação terminológica realizada em contextos de oralidade específica e comparar dados de pesquisas anteriores sobre a variação em textos orais especializados. Para a metodologia, foram selecionados textos orais especializados em contextos como videoaula, entrevistas, palestras, conferências, disponíveis no YouTube. Esses textos eles foram transcritos e processados em um programa computacional para análise de textos, o Anticonc. O corpus são os textos orais de especialistas em diferentes contextos comunicativos. Essa pesquisa, só frisando, ainda está em andamento, está no início, a gente ainda está coletando textos, e a ferramenta digital é o Anticonc, a fonte de dados, o YouTube. Assim, então, a presente pesquisa também tem um caráter exploratório e descritivista, porque buscar descrever a variação denominativa em textos orais especializados. Para tanto, a gente coleta os dados orais em gravações disponíveis na rede de vídeos YouTube para análise terminológicas. Os vídeos eles são transcritos e a transcrição é guardada em um banco de dados orais para pesquisa terminológica. E toma como pressuposto teórico metodológico os estudos desenvolvidos na teoria comunicativa da terminologia, que é a teoria descritivista do lexo e do texto especializado. Então, alguns dados que a gente já tem, que são dados recentes, a gente pode notar que através do programa Anticonc, após a seleção dos conceitos no corpus, com a ajuda do Anticonc, foi possível encontrar as denominações para esses conceitos nos diferentes gêneros textuais selecionados para este estudo.
Por fim, as considerações finais. Os resultados desse estudo, dessa pesquisa, mostram que a variação denominativa de cana-de-açúcar em falas de especialistas é uma realidade e ela está relacionada aos diferentes campos de comunicação da atividade dos especialistas em cana-de-açúcar. Com isso, a pesquisa mostrou que as diferenças denominativas são uma realidade na fala e esses resultados também mostram a importância da fala e da escrita como fatores nessa mudança. Os resultados também contribuem para o entendimento da dinâmica da terminologia em contextos profissionais e fornecem insights sobre a importância da pesquisa em linguística aplicada para entender os processos de mudanças linguísticas em práticas sociais específicas e também os fatores de variação terminológica são importantes elementos que nos ajudam a compreender o discurso especializado em suas diferentes especificidades comunicativas e linguística. Muito obrigada. Obrigada a você, parabéns pelo conteúdo e também por cumprir o tempo, Isa, parabéns. Agora, os orientandos da professora Lucimara Alves da Costa, da UNIR, Universidade Federal de Rondônia. Então, se está presente, por favor, Camila Souza Fernandes. Boa tarde, eu estou com problema no meu computador, então a professora vai apresentar para mim. Eu vou apresentar os slides, tá, Fernanda, aqui, para a Camila. Professora Lucimara, com a palavra, por favor. Eu vou colocar só os slides, mas ela que vai apresentar, tá? Só vou apresentar os slides para ela, por favor. Oi, tá aparecendo já o slide. Camila, pode iniciar, Camila. A fala que a professora Lucimara já está passando o slide, já estamos vendo. Camila? Não está aparecendo para mim os slides. Estão me ouvindo? Estou ouvindo, está na não tá tela. Aparecendo para você? Mas já está passando aqui. Deve ser a internet que está ruim. Vai seguindo a sua apresentação, que aí eu vou mudando. Tá bom. Vai olhando no seu mesmo, sem passar. Só uma tá? Eu vou colocar aqui, vou tirar o microfone, tá? Mas aí, quando a professora Fernanda falar que você pode começar, e você pode ir. Pode começar. Estão me ouvindo? Sim. A atribuição do sentido das palavras e expressões do falar porto-velhense, questões semânticas e pragmáticas. A gente teve como objetivo nessa pesquisa trabalhar com as questões semânticas e pragmáticas, como já está no nome, né? E os processos de atribuições dos sentidos das palavras e expressões consideradas próprias do falar porto-velhense, procurando promover o sentido original dessas unidades e as possíveis alterações e ampliações do sentido das palavras que passaram no decorrer do tempo. Usamos de metodologia a leitura da fundamentação teórica, pesquisas bibliográficas, análise documental em edições antigas do jornal Alto Madeira entre os anos 70 e 80, porque ela era o que mais tinha no acervo
onde a gente encontrou os jornais, e análise e a validação dos dados. Resultados. Nessa pesquisa, selecionamos algumas unidades lexicais do jornal Alto Madeira. Para hoje, separei duas questões para comprovar as alterações lexicais, semânticas e pragmáticas que as palavras e expressões apresentadas nessas edições antigas passaram no decorrer do tempo. A análise dessas lexias nos fez compreender que entender o contexto é essencial para entender como essas palavras se construíram e a utilização das mesmas. Dentre as palavras e expressões selecionadas do Jornal Alto Madeira, como exemplo das construções lexicais utilizadas em Porto Velho, selecionamos as unidades invocar e invocou e amassar e amassou. A palavra invocar, ela não é somente usada em Porto Velho, isso já foi comprovado, só que a gente resolveu escolher essa palavra porque ela é o que mais chama atenção no jornal, por causa que invocou com o santo e queria quebrar a igreja, e logo abaixo está escrito invocada. E com isso, a gente vê que antes eles usavam de um jeito bem coloquial nas suas reportagens. E invocar, hoje em dia, dependendo do seu uso, ela pode ser cismado, pode ser algo extravagante. E na época, era estar cismado com algo. Invocou com o santo e queria quebrar a igreja. A pessoa estava na igreja e ficou cismada com o santo e promoveu o quebra-quebra, como é denominado na própria manchete. Já outro resultado que a gente separou é amassar, amassou. Paquerador fajuto amassou irmã e sobrinha. Quando a gente olha, a gente já para, nossa, que horror! Amassou de algo assim, de cunho sexual e tudo mais. Só que chegando e lendo a reportagem, a gente vê que amassar, amassou, ela significa outra coisa, ela significa bater. E está bem claro em uma das partes, que o cidadão bateu na cara da irmã e da sobrinha, e por isso amassou. Mas hoje em dia, a palavra amassar, ela significa... a todo momento, ela está tendo uma variação, mas aqui em Porto Velho, a variação que ela é mais usada é em arrasar. Só que em algumas pesquisas na internet, a palavra amassar é de comer. Ai, nossa, amassei um x-tudão ontem. Da mesma forma que o uso da palavra x-tudo é bem regional pra gente, eles usam, amassei um cachorro quente. Então, a cada momento, a palavra amassar, ela fica uma variação, no caso, as variações semânticas e pragmáticas, né? E elas foram escolhidas por chamarem mais atenção dentro da nossa pesquisa. Pode passar, professora? Considerações finais. Com a realização dessa pesquisa, tivemos a oportunidade de estudar e entender algumas lexias e variações de sentidos próprios do falar porto-velhense, levando em conta as questões semânticas quanto as pragmáticas. Fomos capazes de entender um pouco mais da cultura local. Isso é, porque em Rondônia teve uma migração enorme quando a gente fala o falar porto-velhense, falamos o falar porto-velhenses por quê? Porque em Porto Velho teve uma migração e em outras localidades de Rondônia tiveram outras. E quando a gente chega em outros lugares de Rondônia, as pessoas não entendem o que um porto-velhense está querendo dizer. Por isso que, além disso, ao estudarmos termos e expressões em textos veiculados na década de 70, conseguimos entender ao menos parcialmente as alterações e ampliações de sentidos que ocorreram desde então. E a todo momento, essas palavras vão mudando. E elas até estão ganhando as grandes massas, né? Os grandes veículos, tipo a palavra amassar, hoje em dia está bem rotativo dentro da internet. Obrigada. Ok, obrigada a você, obrigada também por cumprir o tempo, né, e passar o conteúdo também. Agora, também orientando a professora Lucimar Alves da Costa, Miriele Braga de Andrade, por gentileza. Miriele.
Estou aqui. Estou me ouvindo? Sim. A Mirielle vai passar o dela, tá, Fernanda? Então, eu vou ficar aqui só olhando. Muito bem. Boa tarde. Me chamo Mirielle. Deixa eu só colocar no início o slide. O nome da minha pesquisa é Perfil Lexical do Falar Portugalense, uma proposta de glossário. Temos como objetivo principal analisar a afluência da diversidade linguística, populacional e cultural na cidade de Porto Velho, para que, por meio desta análise, podemos traçar o perfil lexical dos falares característicos dessa região, propondo assim uma criação de um glossário que inclua as expressões que compõem o vocabulário local. A metodologia utilizada foi dividida em 3 etapas. A primeira etapa foi realizada a leitura e fichamento da fundação teórica, a respeito da lexicografia, terminologia e também sobre a linguística de corpos. Já na segunda etapa, tendo como base o corpus da pesquisa documental, coletada pelos integrantes do projeto PIBIC e PIBIT, na qual faço parte do programa PIBIT, ao qual está o plano de trabalho está vinculado, organizamos e utilizamos o programa computacional Anticonc, a lista de termos para compor a macroestrutura do nosso glossário. E, por fim, na terceira etapa, utilizamos o programa computacional Termo 2.0, elaboramos o verbete do prototipo do vocabulário. Para a criação do glossário, do Falar Portugalense, a gente vai trabalhar um glossário online, que seguirão os preceitos da lexicografia, em especial no que diz respeito à elaboração de glossários. Utilizamos 2 programas computacionais, como já disse anteriormente, o Anticonc, responsável para a seleção das palavras e análise do contexto. Já o programa Termos vai ser utilizado para a criação e organização dos verbetes. O programa Anticonc ele é usado para a seleção das unidades lexicais que compõem a nossa macroestrutura. O Terminus é um programa usado para a organização da microestrutura, assim estabelecendo a definição, exemplos e contexto do uso. Durante a nossa pesquisa, fizemos o levantamento de 50 termos, 50 unidades lexicais que compõem o nosso prototipo de glossário. Dentro delas estão as palavras brifado, sambanga, birinite, bagaceira, catiroba, tonga, bitaca, tagerê, graçolá, ularilá, arengá, banho, grena-grena, abirobado, areado e bizu, lacreira, abofitá, arroz, beiradeiro, maceta, abuso, atautocupi, belefado, maria quiteira, acessume, atraque, bola, morfino, aluguel e azulá, brocado, priseiro, antissona, bacu, banana comprida, quipocro, a papagaiada, abadeco e mutambo. Dentro dessas lexias, podemos ver a diferença dela composta num contexto social. Por exemplo, a pré-fabricado é utilizada aqui em Porto Velho, mas ela também pode ser utilizada em outras regiões com significados diferentes, entre outras. A consideração finais, acreditamos que, por meio do desenvolvimento desta pesquisa, possamos evidenciar a influência da diversidade linguística e cultural para a solidificação do léxico de Porto Velho, e por meio da divulgação do glossário, e tornar conhecida para os outros estados e regiões do Brasil a palavra e expressões típicas locais, comprovando desse modo a importância do meio no contexto social e principalmente da cultura amazônica do léxico ou falar porto-velhense. Eu encerro aqui minha apresentação. Obrigada, Mirielle, por respeitar o tempo e também por apresentar o conteúdo. Então, agora passamos aos orientandos da professora Ana Maria Ribeiro de Jesus, da Universidade Federal do Espírito Santo. Então, dessa forma, Rômulo Ferreira dos Santos, está presente? Estou aqui. Muito bem, Rômulo. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, apareceu rapidinho. Então, perfeito. Vai começar 5 minutinhos. Beleza. Sou o Rômulo Ferreira e esse trabalho é um recorte de um artigo e da minha pesquisa de iniciação científica em colaboração com a professora Ana Maria Ribeiro de Jesus, né, na Universidade Federal do Espírito Santo.
E eu quero falar sobre alguns empréstimos no campo dos relacionamentos afetivos, né? E aí, os objetivos desse trabalho é analisar esses neologismos por empréstimo do campo dos relacionamentos afetivos, a partir de um corpus jornalístico datado entre 2020 e 2023. E também refletir, né, sobre os aspectos linguísticos e culturais dessas unidades lexicais que foram levantadas e validadas. Esse trabalho ele vai se basear nos estudos, né, de Alves, de Bauman, de Boulanger, de Carvalho, Haugen, Guilbert e de Jesus. Dos mais variados empréstimos que foram validados, o primeiro deles é o ghosting, né? É um empréstimo do tipo loanword, né? Que a gente faz essa importação da palavra e ela deriva da palavra ghost, né? Que é fantasma em português. E foi identificado no nosso estudo que a maioria dos empréstimos que a gente analisou, eles vão carregar esse sufixo ing. A gente vai transformar, uma forma de transformar esses substantivos em uma ação, né? E nesse caso, o empréstimo ghosting, ele vai se referir a essa ação de cortar todo tipo de relacionamento com outra pessoa, né? De um dia para o outro, sem dar explicações, desaparecendo da vida da pessoa. E esse é um dos termos que foram muito utilizados, né? E está sendo muito utilizado recentemente. Além dele também, eu coletei esse cyberstalking. O cyberstalking ele vai derivar da junção das palavras cyber, relacionado à tecnologia digital, e stalking, né, que significa perseguição em português. Inclusive, stalking também foi identificado que ele é utilizado, na maioria das vezes, assim, substituindo o termo perseguição. Nos âmbitos dos relacionamentos, o cyberstalking ele é aplicado para descrever essa prática de perseguir mesmo, de assediar ou intimidar alguém por meios eletrônicos, né? Essa prática ela vai refletir, né, o advento da tecnologia e das mídias digitais também, como também vai revelar essa falta de segurança e privacidade das pessoas que se relacionam no meio digital, como vocês podem ver aí, né, nesse print dessa notícia da Lívia Andrade, né, que ela pediu essa investigação. Outro termo também é o phubbing, né? Ele vai derivar da junção de duas palavras, que é o phone, que é o celular, e snubbing, que significa ignorar, né? Ele é essa prática bem comum atualmente, né? Que descreve a situação de ignorar ou parar de prestar atenção nas pessoas que estão ao seu redor para ficar no celular, que é muito comum hoje em dia, né, com o advento aí da tecnologia. Outro termo também que foi coletado é o orbiting, né, validado, né? Esse orbiting, ele vem do verbo to orbit, né, que significa orbitar, né, em português. E no âmbito dos relacionamentos afetivos, o orbiting ele vai ser utilizado para descrever a prática de manter um contato com alguém, mesmo que o relacionamento já tenha terminado, mas por meio de curtidas em fotos ou postagens da pessoa nas redes sociais, em vídeos mensais esporádicas. E foi identificado que esse termo também ele está sendo utilizado em português, como vocês podem ver aí no print, né, orbitando, que é um indicativo também de neologia. O próximo termo é o love bombing, né? Ele deriva dessa combinação das palavras love, que é o amor, né, e bombing, que é o bombardeio. E, como sugere, né, essa ideia de inundar, né, alguém com demonstrações excessivas de amor e atenção. E durante o nosso estudo também foi possível identificar ocorrências desse empréstimo sendo traduzido como bombardeio de amor, como vocês podem ver aí, que também é um indicativo de neologia. O próximo termo é o red flag, que está bem popular atualmente, e ele refere a esse sinal de alerta que é utilizado para identificar esses comportamentos prejudiciais, né, que pode indicar um relacionamento tóxico. Então, ele significa literalmente uma bandeira vermelha. Ele faz essa alusão aí à prática esportiva de uma bandeira vermelha levantada para sinalizar um aviso de perigo. Na maioria das vezes, esses termos, esses empréstimos, eles sempre são bem metafóricos, eles fazem uma alusão a alguma coisa. Também tem o gaslighting, né, que a manipulação, é um tipo de manipulação psicológica, e ficou muito conhecido recentemente também por conta de um filme que foi lançado em 1944, o nome do filme é Gaslight, na qual um homem ele tentava convencer a esposa dele de que ela estava ficando maluca e manipulava ela para que ela percebesse as coisas de forma imprecisa.
Inclusive, o gaslighting ele foi eleito pelo dicionário Merriam-Webster a palavra do ano, no ano passado, em 2022. Oi, E por só um fim, o minutinho. situationship... Desculpa, Rômulo, que finalizou o tempo, você puder ir concluindo? Obrigada. Sim, perfeito. O último termo é o situationship, que é essa combinação de situation com o sufixo ship, que indica essa condição de estar em uma situação. Não é nem um namoro, não é nem uma amizade, ele fica num limbo aí. E durante o nosso estudo também a gente percebeu que ele foi traduzido aí para situacionamento, que também é um indicativo de neologia. E aqui são as referências do projeto, do trabalho. Obrigada. Agradeço a atenção de vocês. Agradeço também. Agora chamamos, por gentileza, Pietra Pimentel Werneck, também orientando a professora Ana Maria Ribeiro de Jesus. Então, a Pietra. Pietra, está com a gente no momento? Pietra estava por aí, acho que ela está por aí, Pietra. Coitada, a Pietra está desde manhã. Tá, ela aí, ó, é só o microfone que está desligado. Justo a hora dela caiu a internet. Assim, não. Oi. A Pietra é rapidinho, ela já está com... Alguém está me ouvindo? Estamos ouvindo agora. Nossa, eu fui tentar compartilhar, desculpa, ficou um negócio na frente, por isso que eu fiquei enrolada aqui, desculpa. Fica à vontade, tranquila, tá 5 minutos. Só um minuto, saiu a apresentação aqui? Pode ir. Ai, que nervoso. Não precisa ficar nervosa, não. Não, é porque saiu aqui, eu fico... agora foi. É de internet, está chegando para nós. Pode começar. Obrigada. Bom, boa noite, né? Eu sou Pietra Werneck e eu sou estudante da graduação da Universidade Federal do Espírito Santo, orientanda da Ana Maria Ribeiro de Jesus, e o meu trabalho intitula-se Relações Conceituais em Inglês e Português no Domínio da Moda. O objetivo é analisar algumas relações conceituais de uma terminologia em inglês e português, levantada para constituir um glossário bilíngue do domínio da moda. Esse glossário ele tem o inglês como língua de partida e o português como língua de chegada, e foi elaborado na minha pesquisa de iniciação científica de 2022 para 2023 e expandido no meu TCC. O glossário agora já terminado, ele possui 308 termos entrada, sem contar os sinônimos, e ele é apresentado o verbete nessa seguinte microestrutura, que eu coloco ali no slide para melhor visualização. O termo da LP, a categoria gramatical, o contexto frasal em azul, a fonte e, se houver, sinônimos, tanto na LP quanto na LC. Até coloquei um verbete ali para ficar claro como é que ele é estruturado. Então, ele é apresentado dessa seguinte forma aqui no trabalho. E a metodologia, ele é composto pelo corpus representativo, né, de acordo com o verbo sardinha. E esse corpus, ele é... de onde eu tirei os termos, né, onde foi extraído os termos, ele é composto pelas revistas Fashion Network, Harper's Bazaar, Marie Claire, Vogue e W Magazine. Foi tratado a partir da ferramenta computacional Anticonc, fazendo o cruzamento dos corpora, e os termos validados, eles foram validados a partir da identificação de traços semânticos, né, de acordo com Pavel e Dubuque. Os mesmos procedimentos foram feitos na LC, né, na língua portuguesa, nas revistas Vogue, Harper's Bazaar e Marie Claire. As relações conceituais que eu quero destacar hoje aqui são os empréstimos linguísticos, porque ele apresentou, né, na análise, nós observamos outras relações conceituais, mas, infelizmente, pelo tempo, eu trouxe só esse recorte aqui dos empréstimos linguísticos. Acontece 2 tipos de empréstimo, né? Na verdade, foram mais, mas o que eu quero destacar aqui são o empréstimo por espelhamento e o empréstimo que não acontece o espelhamento. O que acontece o espelhamento é o caso de ter um termo emprestado de uma língua para outra, por exemplo, blazer, né, que acontece muito, tem o blazer tanto na língua de partida quanto na língua de chegada. E o bralette também é um dos exemplos. E acontece do termo que ele tem, é um empréstimo, mas ele não tem espelhamento. Por exemplo, a palavra top, né, o termo top, que ele acontece tanto
na língua de partida quanto na língua de chegada. Mas top tem o equivalente em português como parte de cima, e t-shirt bra, que seria o que é o top no português. Essa análise mostra para a gente, né, que tem uma influência muito grande da língua inglesa na língua portuguesa, e os empréstimos, eles, tanto na língua portuguesa quanto na língua inglesa, ele não mostra só uma adaptação linguística, mas ele também evidencia uma interseção entre a moda, a cultura, a identidade, mostrando como o campo da moda ele é muito mutável e muito complexo. E ele mostra que a linguagem ela é muito refletida, né? Então, assim, tem um reflexo muito expressivo do que acontece das transformações que são geradas a partir das redes sociais, a partir da indústria do fast fashion. Aqui são as referências, e eu agradeço pela atenção. Nós te agradecemos, Pietra, obrigada pelas apresentações, obrigada, professora Ana Maria Ribeiro de Jesus. Agora passamos aos orientandos, né? Ao orientando da professora Estela Mares, que também é Rodrigues Simões, que também é do Centro Universitário de Itajubá, da FEP. Então, o primeiro orientando da professora Estela Mares é Guilherme Ferreira Aniceto. Isso. Vocês me ouvem? Rapidinho, sim. Vemos e ouvimos você, Guilherme. Me ouvem bem? Muito bem. Está preparado? Sim. Um segundinho. Fica tranquilo. Está vindo a apresentação. Já estão vendo? Tá. Já, Guilherme. Obrigada, hein? Rapidinho, hein? Vou começar. Boa noite. Primeiro, obrigado pela oportunidade de apresentar esta comunicação. Ela é um recorte do meu trabalho de conclusão no curso de Letras, sob a orientação da professora doutora Estela Mares Rodrigues Simões. Nós vamos tratar aqui especificamente sobre o léxico na forma de equações linguísticas em um diálogo com a análise de discurso de língua francesa. Primeiramente, nós fundamentamos o trabalho a partir de 3 dispositivos principais da análise de discurso. São eles as equações linguísticas, as formações discursivas e a memória discursiva. As equações, de acordo com Mariane, elas são enunciados definitórios, enunciados que vão definir um objeto. De que forma? Por meio desse processo de adjetivação que ela determina ali. Nesse processo, os sentidos atribuídos a um objeto, eles são deslocados para os sentidos atribuídos a uma denominação. As formações discursivas, por sua vez, de acordo com Péchet, elas são conjuntos relativamente regulares de sentidos que podem ou que devem ser ditos em determinadas condições. Esses grupos de sentido, eles vão determinar a filiação dos sujeitos, e essa filiação ela é dinâmica, ou seja, ela vai se alterar à medida que as condições de produção também se alterarem. Por fim, a memória discursiva, de acordo também com Péchet e com Fernandes, ela consiste no eixo das possibilidades do dizer. Todos os sentidos que são possíveis, eles estão disponíveis nesse eixo, e é desse lugar, que é um lugar teórico, que eles são convocados para produzir um discurso. Portanto, aqui a gente tem uma memória discursiva, que totaliza todos os sentidos que são disponíveis, e nós temos aí subconjuntos relativamente regulares dentro dessa memória maior. Esses subconjuntos são as formações discursivas. Nós trazemos também um pouco na fundamentação sobre o sentido sobre a homossexualidade no Brasil, que foi um estudo de Trevisan. Ele diz que a produção dos discursos no país, desde a colônia até hoje, ela passou por diversos âmbitos e tem passado por diversos âmbitos. Desde a patologização, a perversão, o pecado e até a oposição ao que ele chama de bem-estar social. Em relação ao trabalho em si, ele teve como corpora diversos comentários que foram recortados em uma rede social. Nós utilizamos o Facebook porque, conforme um estudo de Amper, ele é a maior rede social ainda hoje no Brasil em número de usuários ativos, e é nessa rede social que nós observamos as maiores possibilidades do dizer, porque essas possibilidades são menos restritas, seja no tamanho, seja no formato da rede social, quando a gente compara com outras redes. A título de métodos, a gente traz que foram selecionados os comentários, foram abstraídas equações a partir dos comentários, respeitando, obviamente, o processo de adjetivação, que já foi explicado. Nós interpretamos essas equações à luz da análise de discurso, nomeando aí as formações discursivas,
E, por fim, representamos graficamente a memória discursiva enquanto um conjunto de formações discursivas. Nós trazemos aqui um exemplo da análise, o comentário C5, em que o sujeito assim enuncia. Meu Deus, tantas coisas de suma importância no Brasil estão se preocupando com a aberração. Aqui a gente entende que seria preocupando. A equação abstraída a partir do comentário foi que o sentido de homossexual está se deslocando para o sentido de aberração. A denominação aberração, por sua vez, ela tem os seus sentidos atribuídos a alguns vieses possíveis aqui. O viés legal, o viés biológico e o viés estético. Esses vieses vão corresponder justamente às possibilidades de filiação discursiva. São as possibilidades de formações discursivas identificadas aqui. A formação discursiva legal, a biológica e a estética. Essa mesma análise para esse comentário, ela foi feita para outros 20 comentários recortados, e desses comentários foram abstraídas 30 equações, no total. E no final, 9 formações discursivas foram identificadas e nomeadas. A gente traz aqui a representação gráfica da memória discursiva, na forma de uma nuvem de formações discursivas, em que a gente identifica aqui as 9 formações. É possível concluir dessa nuvem que as formações biológica e social, elas são prevalentes na memória discursiva sobre o homossexual no Brasil em 2023, seguidas aí pelas formações religiosa, moral e legal. A linha tracejada em torno da nuvem de palavras, da nuvem de formações, ela vai representar o quê? Que, felizmente, a memória discursiva, ela está em constante transformação, em constante expansão. E isso nos permite concluir que, a partir do momento que nós tomamos consciência de quais são os aparatos ideológicos que nos sujeitam, que nos assujeitam, quais são as formações discursivas a que nós nos filiamos, nós podemos, então, propor um movimento de ruptura de verdade em torno do sentido sobre a homossexualidade. E esses movimentos de ruptura que vão possibilitar a construção de uma sociedade melhor. Eu trago aqui, por fim, as referências que eu utilizei para essa apresentação, o estudo de Emper sobre as redes sociais, Fernandes, Mariane e Peixe sobre os dispositivos de análise de discurso e, por fim, João Silvério Trevisan, com o estudo sobre a homossexualidade. Muito obrigado. Obrigada. Tem aí uma olhada de Pamela? Foi sem querer, ia dar umas palminhas pro Gui. Palminhas, então agradeço, né, e parabenizo todos os trabalhos, né? Agradecendo e parabenizando também a professora Estela Mares Rodrigues Simões. E agora a orientanda da professora Márcia de Souza Luz Freitas, da Unifei, Universidade Federal de Itajubá. A orientanda é Kathleen Marceli Paula da Silva. Kathleen, você está presente? Olha que rápida, já está projetando. Muito bem, Kathleen. Pode iniciar se você já estiver aí preparada. Muito bem, 5 minutos, Kathleen. Certo, boa noite, meu nome é Kathleen, eu sou orientanda da professora Marcela Freitas. Eu vou falar um pouquinho sobre os recursos para o desenvolvimento de um glossário sobre inovação tecnológica. O nosso objetivo desse trabalho teve como relatar a escolha de ferramentas tecnológicas para a disponibilização de um glossário com termos de domínio da inovação tecnológica. Falando um pouquinho sobre o que é em si a terminologia. A terminologia tem utilizado cada vez mais recursos informáticos disponíveis para o desenvolvimento e publicação desses produtos terminográficos. Desta forma, esse trabalho teve como fundamentação teórica a teoria comunicativa da terminologia de Cabret, a linguística computacional de Birdman e a linguística de Corpus. Um pouquinho sobre a metodologia. Inicialmente, foi desenvolvido um trabalho semiautomático de captura de documentos com a ferramenta do Bootcat e processamento dos textos obtidos através da ferramenta Anticonc. Este trabalho permitiu a geração de um banco de dados organizados em planilha do Excel para auxiliar na elaboração e descrição das informações. Então, escolheu-se para a organização dos glossários o software LexiPro. Ela é um software da plataforma Seal Language Tecnologia, uma ferramenta gratuita e de fácil acesso. Então, a gente iniciou a migração de dados. Essa etapa foi totalmente manual para evitar possíveis erros no processo e nos testes que seriam realizados no futuro. Então, depois dessa parte de migração, começou os testes. Os testes foram seguindo o método de escala de usabilidade do sistema, criados por Brock.
cujo os critérios de eficiência são a facilidade de acesso, navegabilidade do programa, satisfação do layout e efetividade. Então, depois de todas essas etapas, a gente obteve os nossos resultados. Os primeiros resultados da simulação não correram como esperado. Foi necessário definir uma outra plataforma para a disponibilização do glossário. Dessa forma, a plataforma sugerida e escolhida foi a Wix, uma plataforma totalmente gratuita que permite a criação e edição de sites de diversas finalidades, sem necessidade de conhecimento prévio ou de programação ou design. Então, a gente também fez novamente toda a migração de dados, e aí a gente realizou os testes dentro dessa plataforma Wix para a gente conseguir ver o critério de satisfação pelo método de Brock, e a gente teve um ótimo resultado. Então, a navegação foi fácil, agradável, o layout foi consideravelmente aceito. E aqui está o layout inicial do nosso projeto, ele está nas últimas finalizações para a gente conseguir divulgar os meios de comunicação tanto da universidade quanto para o público em geral. Essas aqui foram as nossas referências. E obrigada. Obrigada pelas apresentações, né? Gostaríamos de informar que amanhã nós teremos, né, a continuidade do evento, utilizando o mesmo link, com início às 9 horas. Então, estamos aí amanhã, tá? Então, boa noite para vocês. Alguém mais tem alguma consideração aqui da mesa? Professor Ieda? Sim, eu só queria agradecer, né, toda a presença de todos, os trabalhos apresentados, a adesão, né? Adesão. Né? E essa adesão, né, essa participação que faz com que realmente exista, né, a razão de ser dele, mas se não há isso, e não continue pensar e realizar. Né? E a adesão da nova guarda também, né? Então, a velha guarda também. A velha, a média guarda, a média guarda e a nova guarda também. E tem uma moçadinha com... Sim, parabéns, né? A gente não teve condições de comentar, mas todos os materiais de muitas referências, né? Dos novos alunos também, né? Com uma orientação muito interessante. E muita adesão, a professora Ieda também agradeceu a adesão, mas não sei se todos captam. A senhora quer vir aqui? Amanhã a senhora faz a abertura. Amanhã a gente conversa. Amanhã, cansado, né? Amanhã a professora Ieda comenta, né? Né? Guilherme, você está com a mão erguida, Guilherme? Porque às vezes a pessoa quer bater palminha e levanta a mão. Ai, desculpa. Na verdade, eu queria só mandar um beijo para a professora Márcia, que eu vi que ela está aí. Um beijo para a professora Márcia Luz. Obrigada por ter aceitado o convite de vir apresentar aqui o seu trabalho. Agradecemos, né? O pessoal agradecer, o Rômulo, Kathleen, Guilherme, todos. Samuel. Então, nós estamos parando a gravação, né? É aqui? É aqui, tá. Vamos parar a gravação. Eu estou aprendendo. Professora Ana Maria, parar a gravação. Professora Estela Mares, obrigada.